E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e hoje a gente vai falar sobre Uma História de Solidão. Uma História de Solidão é do John Boyne. John Boyne é um dos meus autores preferidos. Eu já li várias coisas dele. O livro que eu mais gosto dele até agora é O Pacifista, e depois de eu ter lido Uma História de Solidão, continua sendo Pacifista. Nessa história, finalmente, a gente vai ver a Irlanda sob os olhos do irlandês John Boyne, né? A primeira história que eu leio dele que se passa praticamente inteira na Irlanda mesmo. E a gente vai ver uma história de um padre, sobre a ótica de um padre, e sobre essa temática toda da pedofilia relacionada aí com a Igreja Católica. É uma história que ela não é baseada em fatos reais, mas ela bem poderia ter sido. O livro ele não é linear, então a gente tem capítulos, começa lá em 70 e pouco, depois vai para 90 e pouco, depois vai para 2000, depois volta para 80, então não é uma história linear. E isso faz com que você tenha mais perguntas do que respostas quase o livro inteiro. Então você não sabe direito nada do que aconteceu, muitas vezes você não entende, você sabe que lá na frente vai acontecer isso, mas você não sabe o que originou lá atrás. Então, até uns 70% mais ou menos do livro, eu realmente não estava conseguindo entender algumas coisas e ficava, ah, meu Deus, como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Primeiramente, então a gente vai ter o Odran, que é esse padre, a gente vai acompanhar ele da adolescência dele até ele se tornar padre e depois os anos dele mesmo na igreja, fazendo missas e cuidando das crianças, como é o segmento assim que ele segue para a carreira dele. Mas aí a gente vai ver também uma história triste que ele tem. Porque o Odran, ele teve vários problemas. Então, primeiro tem a morte do irmão mais novo, depois o suicídio do pai dele, e depois no final a gente vai ver que a irmã dele também teve um problema de saúde, acabou falecendo, e ficaram aí dois sobrinhos, que é o que ele tem de mais próximo da família dele. Só que uma coisa que a gente não entende muito bem no começo desses dois sobrinhos, que tem um que não conversa com ele, se mudou, foi para outro país e não atende ligação, não conversa com ele de jeito nenhum. Quando o Odran tá no seminário, ele faz amizade com o Tom, e o Tom vai ser um personagem muito importante no livro, porque na verdade a gente vai ficar meio com dúvidas da personalidade, do caráter do Tom durante o livro inteiro, e meio que só no final a gente vai conseguir ter uma constatação mesmo do que acontece com ele. No último ano de seminário do Odran, ele é convidado para sair lá de onde ele está na Irlanda e ir para Roma, e lá ele vai ser o responsável por levar os biscoitos, os últimos biscoitos, a última refeição do Papa, porque isso só pode ser feito por um homem. Então as freiras que cuidavam do Papa na época não podiam levar esse biscoito, não podiam levar esse último leite que ele toma à noite, nem o primeiro que ele toma de manhã. Então o Odran precisava dormir na frente do quarto do Papa. Lá acontece algumas coisas, enfim, que é o lado histórico do livro, né? Então ele vai falar do assassinato não, da morte do Papa, que daí ele diz que de repente poderia ter sido um assassinato ou não, né? Uma pequena teoria da conspiração aí no livro, mas que, enfim, não dá em nada. Esse fato em si, ele não tem relação com a história inteira do livro, mas ele serve muito bem pra gente ver aí a personalidade, para traçar um pouco mais a personalidade do Odran, que é uma personalidade assim bem opaca. Ele é uma pessoa que ele prefere não dar opiniões, ele entende o que está acontecendo, só que ele prefere não se meter naquilo. Então esse não se meter naquilo, será que é uma coisa boa? Será que vai trazer coisas boas para ele no futuro? Ao longo do livro, a gente vai ver o desenvolvimento aí de quando teve os escândalos todos envolvendo a pedofilia com relação à Igreja Católica. Então, quando teve os escândalos, a Irlanda foi um dos primeiros países, dos principais países que teve mais casos, mais escândalos com relação a isso. Então, isso também está no livro, mas está no livro de uma maneira diferente, porque o Odran, ele nunca fez isso, ele é um padre firmeza. Mas ele deixa de ser aquele padre respeitado que a gente vê no começo do livro, onde todas as pessoas queriam dar comida para ele, queriam dar um lugar no trem para ele sentar, queria, sabe, fazer tudo por ele. Então ele deixa de ser essa figura respeitada
para ser alguém que é temido. Então a gente vê ele sendo xingado no meio da rua e vários incidentes que acontecem com ele que antes você ia falar, nossa, isso nunca ia acontecer porque ele é um padre, que na verdade agora acontecem justamente porque ele é um padre. Então ele passa de ter aquela figura que todo mundo admira para ser aquela figura que todo mundo odeia. Então mesmo ele não tendo nenhuma relação com os escândalos, com tudo o que aconteceu, ele sofre todas as consequências. O livro também ele vai trazer os dois lados da moeda, digamos assim. Então a gente vai ver o escândalo, o desenvolver do escândalo desse lado dos padres, como eu disse, então essa perda do prestígio dos padres, e a gente também vê um pouquinho do lado das famílias. Então a gente fica sabendo de histórias de crianças que acabaram se suicidando depois, de pessoas que nunca conseguiram superar o que aconteceu, e como o fato de acontecer com uma criança acabava afetando a família inteira e trazendo problemas, enfim, consequências mesmo para a família inteira dessa criança. O que me irritou um pouquinho no livro é porque o livro ele tem uma pegada bem lenta. Então, tudo que vai acontecendo, como eu falei, de ir, de voltar no tempo e tudo mais, ele acaba sendo muito, muito lento. O livro começa a pegar mais fogo mesmo quando tem o julgamento, porque a gente vai presenciar, a gente vai ler sobre o julgamento de um padre acusado de pedofilia. Então, essa hora que o livro deixa de ter um pouquinho essa pegada lenta. Mas eu até entendo que tem essa pegada lenta, que isso é pra gente ficar naquela dúvida com relação ao Audran, se ele é realmente uma pessoa ingênua, se ele é um padre muito ingênuo, ou se ele é simplesmente omisso. A grande sacada do livro em si é a questão da denúncia, na verdade, porque não acontece nenhuma ação ou alguma coisa assim. Então, é a questão de trazer o assunto à tona, de trazer as pessoas a discutirem essa questão. Quer dizer, isso aconteceu há anos atrás, né? Todo o vazamento das informações, tudo que aconteceu, os primeiros julgamentos, mas até agora alguma coisa efetiva realmente aconteceu. Então, esse é o que o livro traz de mais importante pra gente. E fora isso, ele também traz com relação ao perdão, porque daí a gente vai ver, enfim, o que acontece, a gente vai entender por que esse sobrinho não conversava com o Audran e no final, né, como que eles reatam essas relações. É isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Esse livro é um livro bem interessante, mas você tem que ler ele com calma, tá? E você vai gostar dele bastante sim. Mas como eu disse, ele ainda não é o melhor livro do John Boyne. Obrigada por ter assistido até aqui, pessoal. Esse foi a resenha de hoje. Não esquece de dar um like lá embaixo, se inscrever no canal para assistir mais vídeos e até a próxima!